Olá, bom dia, paz do Senhor, meninas. Espero encontrá-las todas bem. É, Terceira semana, né, do discipulado de mulheres gravado, né, o estudo das mulheres da Bíblia do Novo Testamento. Hoje a mulher que a gente vai falar é Isabel, tá? Isabel, ela foi esposa de Zacarias, que era um sacerdote, e mãe de João Batista. Mostramos a história de Isabel ali no texto de Lucas, né? Inclusive, né? Falamos o nome dela nos dois últimos vídeos, né? Quando Maria foi visitá-la. A leitura de hoje está em Lucas 1. Estamos em Lucas ainda, Lucas 1, do versículo 5 até o versículo 25, e faremos a leitura também do 57 até o 66, tá? Onde nós vamos ver quando o nascimento de João Batista é predito e o nascimento de João Batista, tá? Eu vou fazer a leitura para vocês. É um texto um pouco maior, mas é importante a gente ler para que a gente consiga entender melhor, tá? Então eu vou ler primeiro do 5 ao 25, tá? Lucas 1, vamos lá. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Dei uma pausa, gente, para socorrer a criança aqui. Agora a gente vai ler do versículo 57 até o 66, tá? Que é onde a Bíblia relata o nascimento de João Batista. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz,
ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele se chamará João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Amém? Então, como a Bíblia ali nos relata, né? Zacarias foi visitado pelo anjo do Senhor, né? Sua mulher era estéril. E a gente já falou isso outras vezes, né? Nada é impossível para Deus. E acho que como muitos aconteceram com muitos, né? Ele não foi o único que não acreditou, sei lá, ou teve dúvidas, né? Com relação ao que o anjo Gabriel estava falando, né? Achei interessante, eu fiz uma anotação referente a isso, né? Porque lá Deus não nos diz que eles estiveram lá perfeito, né? Isso não fala, né? Mas a palavra nos diz que eles eram pessoas irrepreensíveis, né? Então é interessante a gente trazer para nós, para quem é casada, para quem ainda não é, né? Quando for, né? Que não importa qual seja a nossa, na verdade não importa a nossa situação matrimonial, né? De repente você não é casada, mas você mora com seus pais e tal, mas a gente deve sempre considerar o nosso lar um compromisso pessoal com Deus, né? E tipo assim, né? E como os mandamentos, né? E ver o modo como os mandamentos de Deus, né? A nossa obediência afeta as nossas vidas. É algo que a gente precisa estar sempre atenta e refletindo, né? E aí, se Deus fosse escrever sobre nós, sobre a nossa casa, o que ele escreveria, né? É bem interessante, né? E apesar de a palavra relatar que Isabel tinha uma vida irrepressível perante o Senhor, ela tinha pesares também, né? Ela era estéril e a gente sabe que por uma questão cultural, naquela época, para uma mulher não ter um filho era uma maldição, né? Então, ali relata, né, que ela, quando ela engravida, né, tipo assim, não serei mais motivo de humilhação, né? Então, era considerado uma humilhação, né? Principalmente porque ela era esposa de um sacerdote, né? E ela também tinha a linhagem sacerdotal, né? Então, era muito mais difícil, porque, pensa, tinha a questão do legado, né? Quem assumiria os deveres sacerdociais depois de Zacarias, né? Ele precisaria, né? Precisaria um herdeiro, né? Alguém para continuar. E ela era estéril e já tinha idade avançada, então não acreditavam nisso, né? E Deus faz uma promessa. E é interessante porque às vezes a gente ora por algo durante muitos anos. E às vezes a gente cansa, né, de orar. E aqui tem que trazer duas reflexões pra gente, né? A primeira, pra gente não cansar, pra gente continuar orando, né? E pra gente crer na promessa de Deus e esperar o tempo do Senhor. E outra, que como houve com Zacarias, né? Quando Deus respondeu a oração dele, ele duvidou. E às vezes Deus responde a nossa oração e a gente duvida, né? Tipo, será que é isso mesmo? Será que é desse jeito que vai ser? Vai acontecer nesse tempo que Deus está falando? A gente duvida, né? A gente põe em dúvida, né? Aquilo que Deus está falando pra gente. Aquela promessa que Ele nos deu, né? A Bíblia não nos diz como Isabel reagiu ao ver o seu esposo mudo, né? É muito interessante isso, né? Porque Deus emudeceu ele até que o menino nascesse, né? Na verdade, até que ele desse o nome que foi predestinado, né? João. É muito legal. Eu não sei, eu fico arrepiada quando eu começo a ler, porque eu acho muito legal.
Mas ela, né, assim, a gente deduz, né, e chega à conclusão que ela acreditou, né, no que Deus tinha escrito para a vida dela naquilo, né? Porque a Bíblia nos diz que Zacarias ele retornou para casa depois de terminar o seu serviço. E, do mesmo modo, Isabel engravida e ela dá graças a Deus quando ela engravida, né? Ela louva o Senhor, ela agradece o Senhor, né? Ela dá honra ao nome de Deus. Então ela sabe que foi cumprimento da promessa de Deus, que foi trabalho de Deus na sua vida. E quando ela diz assim, me fez o Senhor contemplando-me para anular o próprio perante os homens, em Lucas 1:25, tá? Então ela engravida e dá graças a Deus. A gente falou sobre a visita, né, de Maria. Acho que foi no vídeo da semana passada, né? Quando Maria vai visitar Isabel. E quando ela entra, né? A criança se agita na barriga de Isabel. E ela fala, né? Ela reconhece, né? Que aquele é o Salvador. É interessante que ela, como disse, ela ficou em casa 5 meses, recebeu. Mas o ponto principal da gente trazer aqui é a gente se colocar no lugar de Isabel por um momento, nos dias de hoje, né? Imagina você, Isabel, no dia de hoje, recebendo Maria nos dias de hoje, né? Como será que a gente reagiria se a gente recebesse uma pessoa da nossa família, uma parente nossa em casa, que estivesse grávida e fosse solteira, né? Pode até ser que a gente não verbalize, né? Mas muitas vezes a gente julga aqui, ó, os nossos pensamentos, né? A gente já pré-julga, né? As pessoas, a gente tem opinião formada para tudo, a gente é muito rápido em opinar, em ter as nossas próprias opiniões, né? Só que Isabel, independente de qual foi o sentimento dela, ela foi obediente ao Espírito Santo. Ela sabia que o filho que Maria esperava era filho de Deus, era o Salvador, né? Ela sabia que aquele menino era muito especial. Ela sabia, ela reconheceu. E Deus também usou ela para confortar, eu vejo, e consolar a Maria, né? Porque assim, gente, a Bíblia não relata, mas Maria, ela se dispôs, mas ela deve ter ficado um pouco assustada, né? Mas Isabel recebeu ela dando apoio. Será que a gente, né, nós, somos mulheres que damos apoio a outras mulheres em situações diferentes da nossa, né? Então, esse estudo de Isabel, na verdade, ele trouxe para mim mais assim um tom reflexivo, sabe? Do como nós agimos como mulheres, assim, sabe? Como eu, tá? Quando eu falo assim, nós, eu me incluo no nós, tá? Sempre quando eu começo assim, eu já li isso aqui 2 vezes, tá? Esse livro. Mas aí sempre, quando eu vou ler ou quando eu venho aqui gravar, eu oro para que Deus, para que isso aqui floresça no meu coração, não só no coração de quem tá ouvindo, sabe? Porque serve para mim, não é? O ensinamento é para quem ensina também, isso que é o mais bacana, né? Então, ela dá apoio. E o mais interessante que o estudo traz aqui, eu grifei, Isabel foi a primeira mulher registrada na Bíblia em confessar verbalmente que Jesus era o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, é maravilhoso isso. Então, fica a reflexão pra gente, né? Lá a gente leu Lucas, lá dos versículos 1, do 17 a 64, lá registra o nascimento de João Batista, o filho de Isabel. Então lá a gente vê o cumprimento da promessa do Senhor. Como em vários outros livros da Bíblia a gente vê Deus cumprindo as suas promessas. E a gente sempre fala, Deus não é homem para que minta. Mas será que a gente crê nisso de verdade? Será que quando a gente aguarda uma promessa e ela demora a chegar, a gente não põe em dúvida, né? Que Deus não mente, que Deus cumpre as suas promessas, né? E aí, apesar da sua impossibilidade de falar, Zacarias, já que ele estava mudo, né? E Isabel, eles haviam concordado com a ordem, né? Do anjo, de dar o nome de João, né? A criança que ia nascer.
E aqui a gente vê a devoção mútua deste casal, né? E a obediência deles ao mandamento de Deus, porque foi mandamento de Deus. Esse menino se chamará João. E assim foi feito. Eles deram o nome ao menino de João, né? E todos que estavam ali, eles ficaram maravilhados, possivelmente com a união do casal, porque a Isabel disse, se chamará João, né? Ah, mas você não tem nenhum parente com esse nome. E era comum um homem, né? Aí olharam pro pai do menino, e aí? Vai deixar, né? Vai ser assim? Aí ele vai lá e escreve, o seu nome é João. Então você vê que havia união entre o casal, né? Isso é algo que a gente precisa trazer para o nosso relacionamento, né? Então, a união, né? Se manter unido, né? Não existe evidências que Isabel tivesse pensado que ela deveria ser eleita por ser mais velha. Quando a gente fala de Maria, ali voltando para Maria, é muito legal isso, né? Porque às vezes, eu já falei isso outras vezes, já escrevi sobre a questão da inveja, né? Acontece muito. Quando você fica com aquela sensação de deveria ser eu, porque tal pessoa foi escolhida, você pode achar que não, mas o nome disso é inveja, né? Então você inveja, então você não se alegra pelo outro ter sido escolhido, né? E aqui Isabel, apesar de ser mais velha, ser irrepressível ao Senhor, né? Ele e seu marido ter tanta devoção, né, aos mandamentos de Deus, serem unidos, né, no Senhor, ela não teve inveja, ela não ficou chateada e nem pensou, poderia ser eu, pelo contrário, né, ela manteve um espírito de humildade, né, e eu acredito que isso deve ter influenciado muito na criação de João Batista, né, com certeza, os pais influenciaram muito, né. Lá em João 3:30, a gente lê a palavra de João, né, sobre o Senhor Jesus. Aí ele diz assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que maravilhoso. Então eu acredito que esse espírito de humildade de Isabel deve ter influenciado muito na personalidade, né, de João, né, entender que convém que ele cresça, que ele diminua. E a gente sempre fala muito isso, que ele cresça e eu diminua. E a gente precisa tomar isso para nós e lembrar todos os dias. Amém? Como eu disse, é um estudo mais reflexivo, ficou um pouquinho maior. E como os pensamentos finais, eu gostaria de deixar algumas reflexões, as quais eu vou escrever. Vocês podem ler também, tá? Para depois, se quiser anotar e, né, para poder repensar como. Somos mulheres as quais outras podem se aproximar em busca de conforto, né? Porque Maria foi capaz de encontrar em Isabel conforto, né? Maior segurança e comunhão espiritual. Será que nós somos mulheres no qual outras mulheres podem se aproximar para encontrar conforto, comunhão espiritual? Nós estamos prontas, dispostas a ajudar as pessoas necessitadas que estão ao nosso redor? Estamos fazendo de forma fiel aquilo que Deus espera que nós façamos? Será que nós estamos cumprindo com as vontades de Deus nas nossas vidas, da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa comunidade, né? Queixamos-nos e reclamamos da circunstância em nossas vidas. Será que a gente vive reclamando e se queixando, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? E a gente vai fazer, mas a questão do ponto da reflexão é: será que a gente está reclamando mais do que deveria? Reclamando mais do que agradecendo? Quando você pensar em reclamar, eu tenho usado dessa técnica e eu vou dividir ela com você agora. Quando eu penso em reclamar, porque eu penso, ou na verdade eu já reclamo aqui, na mesma hora eu me corrijo. Não, eu preciso agradecer. E aí eu lembro de um motivo de agradecer, e às vezes ligado com aquela reclamação,
sabe? A gente já deve ter lido em algum lugar, tipo, em vez de reclamar que a pia tem louça para lavar, agradeça que os pratos foram sujos porque você teve comida para comer. Então é mais ou menos isso. Então eu uso essa técnica. Então, quando eu penso em reclamar, eu reclamo no pensamento, já na hora eu me corrijo. Não, Senhor, obrigada por tal, né? Pra gente lembrar de agradecer, né? Porque Ele é conosco, eu creio, em todas nós. Estamos dispostas a crer a Deus quando Ele responde às nossas orações? Quando a resposta finalmente vem, será que a gente acredita nela de verdade? Ou a gente fica na dúvida, fica meio assim, né? A gente precisa ler a palavra muito, construir uma relação com o Senhor para que a gente possa ouvir a palavra dele, saber quando Ele está falando, né? E aí eu finalizo falando para você, entrega tudo para Deus. Deixa Ele controlar tudo. Para quê? Para que nós possamos andar no propósito de andar em obediência à vontade dEle. Amém? Espero que você tenha um final de semana maravilhoso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um beijo.